Sejam muito bem-vindos ao Penalizando. Meu nome é Roberta Renault. Como vocês já sabem, o objetivo do canal é fazer o quê? Descomplicar direito penal e direito processual penal. Então, nós vamos trazer vários temas interessantes, mas através da compreensão desses temas, vocês vão também chegar aos seus direitos, saber reivindicá-los da forma correta no dia a dia. Eu quero atingir pessoas que não têm uma formação jurídica, que nunca cursaram uma faculdade de direito, mas precisam saber dos seus direitos, tá bom? Então, vamos lá. Hoje o tema é sobre ofensas, agressões verbais praticadas na internet ou fora da internet. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes para que você compreenda. Primeiro eu vou trazer a diferença entre os crimes contra a honra. Quem já foi ofendido na sua honra, na sua dignidade, geralmente foi vítima de 3 crimes. E aí eu vou trazer a distinção entre eles, através de exemplos práticos, tá? Para que você possa compreender facilmente. Na segunda parte do vídeo, eu vou dizer o que pode acontecer com uma pessoa que venha a ser processada por esses crimes, na prática mesmo. O que pode acontecer? E na terceira parte do vídeo, eu vou dizer para você o que fazer para processar criminalmente quando você é vítima de um crime que ofende a sua honra, tá bom? Vamos lá? No nosso Código Penal, nós temos 3 básicos crimes contra a honra, tá? De uma forma bem resumida, eu vou trazer para vocês o que vem a ser calúnia, difamação e injúria. Então, imagina o seguinte exemplo. O Renato, ele mora num condomínio e ele quer prejudicar a síndica que lá trabalha. Então, no intuito de ferir a honra dela, o que ele faz? Ele acusa perante outros moradores, acusa essa síndica da prática de um crime. Então, ele diz que no dia tal, no horário tal, no local tal, essa síndica praticou o crime X. Ele diz que tipo de conduta ela praticou. Ela subtraiu dinheiro, por exemplo, que era comum ao condomínio. Enfim, ele faz essa narrativa para outras pessoas. Quando a gente atribui a alguém a prática de um crime, a gente narra esse comportamento criminoso e a gente sabe que isso não aconteceu e a gente tem o intuito de ferir a honra daquela pessoa, a gente está praticando o crime de calúnia. Tá bom? Agora imagina outra situação. Ele não narrou crime nenhum. Ele apenas proferiu xingamentos, ofensas verbais, palavrões. Por exemplo, ladra, sua safada, sem vergonha. Ele fala apenas isso. Apenas não, porque isso atinge a honra. Claro que sim, né? Isso chega ao conhecimento dela, claro, da síndica. A gente está falando do Renato e da síndica. Nesse caso, a gente está falando do crime de injúria. Então, a injúria, geralmente, ela é consumada através de ofensas verbais, xingamentos, palavrões. E o terceiro é a difamação. Vamos dar um exemplo bem clássico. Imagina que o Renato, ele não disse que a síndica praticou um crime, mas que ela é uma mulher que pratica adultério, que ela já se envolveu com outros homens, inclusive desrespeitando o marido dela. Nesse caso, quando ele faz essa narrativa, o que ele está fazendo? Ele não está atribuindo um crime a Renata, porque adultério não é mais crime no Código Penal. Mas ele está descrevendo um fato que desonra a Renata, a síndica no caso, né? Então, quando ele viola a honra dessa síndica, narrando algo que não é criminoso, mas que a ofende, a gente tem a difamação. Então, eu trouxe para vocês 3 crimes contra a honra e as diferenças entre eles. Agora vamos para a segunda parte do vídeo. O que de fato pode acontecer com uma pessoa que pratica calúnia, difamação e injúria? Então você foi vítima desses crimes e você quer processar criminalmente alguém. Vamos lá. A primeira informação que você tem que ter é que esses crimes, eles têm a pena muito baixa, tá? Então, o máximo vai depender de cada crime. Depois eu posso até individualizar, deixar aqui nos comentários para vocês desse vídeo, as penas máximas. Mas, assim, no máximo seria 2 anos.
tá? Isso quando a conduta é individual, foi praticada uma única vez. A gente tem até no Código Penal algumas causas que aumentam essa pena, mas de uma forma geral, né, o crime ele atinge a pena até 2 anos. Agora, existem exceções, tá bom? Às vezes, quando esse crime é cometido com outros crimes mais graves, aí a situação é diferente. Bom, mas em via de regra vai até 2 anos. Então, como a pena é muito baixa, a legislação resolveu chamar esse tipo de crime, dar um novo nome: infração de menor potencial ofensivo. E por ser infração de menor potencial ofensivo, o próprio nome está dizendo menor potencial, né? Então, vai lesar menos do que um crime de homicídio, por exemplo. E por essa razão, eles são julgados num órgão do judiciário diferente, que é chamado de Juizado Especial Criminal, ou então GCRIM. Então, os crimes contra a honra são julgados nesse órgão, né? E aí, o que acontece com aquela pessoa? Essa pessoa que é processada criminalmente ali, ela não vai ficar presa em via de regra. Então, ela não vai ficar numa unidade prisional cumprindo pena, nada disso. O que vai acontecer com ela, se ela for levada para audiência e condenada, vai ser o quê? O pagamento de uma cesta básica, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, nada muito fora disso, tá? Então, não pensa que tem pena, porque na verdade, pena privativa de liberdade, porque não é o caso aqui em matéria de crime contra a honra. E uma outra coisa que você precisa saber é que essas pessoas que são processadas nesses juizados especiais criminais, GCRIM, muitas vezes podem se beneficiar com medidas despenalizadoras. São acordos que podem ocorrer com a vítima numa audiência preliminar, um acordo com o próprio Ministério Público, e se ele se encontrar, se encaixar em todas as condições para o acordo, não tem nem audiência de instrução e julgamento, não tem aquela audiência que vai ser ouvidas as testemunhas, que serão ouvidos todos os envolvidos, que pode haver uma condenação. Então, além de ter um órgão diferenciado para julgar os crimes contra a honra e a pessoa não ficar privada da sua liberdade, há essa possibilidade dela aceitar uma medida despenalizadora, depende do caso em concreto, se ela preenche os requisitos, e se ela aceitar esse tipo de acordo ou medida despenalizadora, ela não será submetida a um julgamento. Então, tem todas essas questões para você analisar no momento em que você resolve processar criminalmente. Agora, não se confunda com processo criminal e processo civil. Ou seja, embora você talvez veja que não é muita vantagem processar alguém criminalmente, aí vai depender do caso em concreto, da conversa que você vai ter com seu advogado, nada impede que você entre, por exemplo, com uma ação indenizatória contra aquela pessoa que atingiu a sua honra, que feriu a sua reputação de alguma maneira, tá bom? Isso é importante você entender. Agora a gente vai para a terceira e última parte desse vídeo, que é justamente falar, se você decidir processar criminalmente alguém que praticou um crime contra a honra contra você, o que você faz, né? Primeiro, é claro, você vai constituir um advogado. Mas até mesmo antes de constituir um advogado, você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, a colheita das provas. É muito importante que você reúna documentos, declarações, tudo depende do caso em concreto, mas que dê um amparo para a acusação. Então, por exemplo, se o crime foi cometido nas mídias sociais, você vai printar a tela, você vai buscar o IP, você vai pegar e-mail, você vai pegar o endereço eletrônico, tudo que você puder comprovar sobre esse fato, você vai reunir. E eu sempre oriento os meus clientes a irem até a delegacia, se o crime foi praticado na internet, uma delegacia especializada, se tiver na sua cidade, se não, uma delegacia comum, e lá você vai apresentar todos os documentos com que você conseguiu reunir para que haja uma investigação, ainda que pequena, né? Porque vai para o GCRIM, como eu falei, Juizado Especial Criminal, mas para você reunir essas provas para utilizar contra a pessoa que praticou o crime. Depois de reunidas todas essas provas, o que você pode fazer? Na verdade, quem vai fazer é o seu advogado. Ele vai fazer uma petição.
O nome dessa petição é chamada de queixa-crime e ele vai dirigir ao juiz lá do Juizado Especial Criminal. E nessa petição ele vai acusar a pessoa que praticou o crime contra a honra. Ele vai narrar tudo o que aconteceu no horário, da forma correta, vai juntar as provas nessa petição e aí essa pessoa pode vir a ser processada criminalmente pelo crime contra a honra. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, por favor, registra aqui nos comentários ou então entre em contato no WhatsApp comigo. Eu terei um enorme prazer em te ajudar. Mas eu espero que de uma forma geral você tenha compreendido o conceito, tá bom? Temos vídeo aqui no Penalizando todas as quintas-feiras e se você tiver alguma recomendação, alguma sugestão de temas de vídeo, escreve aqui para mim também. Forte e carinhoso abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau!